80D da Canon seria a câmera que a Canon chama de entusiasta, certo? Então, a entrada do entusiasta, o que significa isso? Que você tem uma entrada da fotografia, que seria a T6, e daí essa daqui seria uma acima, mas uma abaixo da entusiasta, olha só que, né, um monte de câmera em várias categorias. Abaixo da entusiasta, que é a 7D Mark II, tá? Então ela está acima da T6, abaixo da 7D. Isso tudo a gente está dentro do campo das entusiastas, por incrível que pareça. Eu acho que uma câmera só nesse segmento já seria o suficiente, mas que o Canon gosta de fazer um monte de modelo, então vamos falar sobre a 80D. Lembrando que, assim como ele, você pode tirar suas dúvidas mandando um e-mail para o assunto principal, @fotostv.com.br. No último bloco, sempre, como de costume, eu respondo as perguntas. Tá? Se você também está lá assistindo no YouTube e veio a vontade de perguntar alguma coisa, não espera não. Pergunta lá pelo YouTube mesmo. Inclusive, no último bloco, eu vou responder comentários justamente que foram feitos através do YouTube. Ok? Então, abri o review da 80D aqui no site DP Review, que é o site que eu costumo usar como referência. Eu não lembro se eu já falei em algum outro vídeo para vocês. É praticamente impossível você conseguir um material assim de grande porte que não seja tendencioso, tá? Porque os caras recebem patrocínio da Canon, da Nikon, de todas as marcas para fazer esse review. Eles mandam as câmeras. Se não pagam em dinheiro, eles mandam as câmeras, tá? Então, obviamente, tem tendências que eles seguem, certo? Agora, se você conhece o método que eles trabalham, eles não conseguem mentir dentro do método. Então, o que eu faço é entrar dentro desses sites e ler o método deles. Conhecendo o método profundamente, eu sei se eles testaram direito ou não. E a informação que eu trago para vocês já é uma informação levando em consideração isso. Ok? Então, é uma informação mais quente, ok? Mais esmiuçada já, você não precisa ler a metodologia que eles usam para os testes. Eu estou fazendo isso. Uma época eu fazia reviews para Nikon, para o clube Snap e para o Nikonians, que é um grupo de fotógrafos, um clube de fotógrafos dos Estados Unidos sobre reviews. Mas eu comprava o equipamento para fazer. Tá? Então, os reviews que eu fazia, eu sentava-lhe o cacete em cima das câmeras, não queria nem saber, não era patrocinado. E hoje em dia eu não sou patrocinado também e falo mal de todos os fabricantes, então nunca vou ser patrocinado de novo. O que eu digo, portanto, não é tendencioso nesse ponto. Eu estou usando um site que eventualmente pode ser tendencioso, mas estou tomando o cuidado de tornar ele para vocês as informações ainda mais precisas, ok? Então, review da 80D. É uma câmera de 24 megapixels e sensor APS-C. APS-C para Canon significa 1,6 vezes menor do que o full frame. 45 pontos de foco, todos eles cruzados. Os 45 não é uma informação importante, mas eles serem todos cruzados isso é legal. Tá? Pontos cruzados de foco funcionam assim. Você tem o ponto de foco que lê texturas da tua imagem na vertical ou texturas na horizontal. Se você não coincidir um ponto de foco com uma textura que está ou na vertical ou na horizontal, a câmera procura e não faz foco. Aponta a tua câmera para uma parede branca e tenta ver se ela faz foco. Ela não faz. Só se tiver um arranhadinho, um preguinho, qualquer coisinha na textura da parede para ela conseguir enxergar. Entenda que a câmera ela é como se você estivesse dentro de um nevoeiro muito denso. Aí você está andando dentro do nevoeiro e tem uma parede branca na tua frente. Você vai dar de cara com a parede branca, porque ela se emenda com o nevoeiro. A câmera está o tempo todo em um nevoeiro. Ela nunca sabe o que está acontecendo em volta dela, a menos que tenha uma textura para ela enxergar, certo? Então, os pontos cruzados significam o seguinte, que lê tanto na horizontal
quanto na vertical. Não adianta ter 1 milhão de pontos de foco se eles leem só em um dos sentidos, porque isso diminui muito a sensibilidade deles, diminui muito as capacidades desses pontos de foco funcionarem. Então, 45 cruzados, top. A filmagem 80 até 60 frames por segundo, ok, padrãozinho, não faz 4K. 7 fotos por segundo no contínuo com autofoco, parece razoável, bem rápida. Resistente, o corpo resistente à água e não à poeira, resistente à água. Tá? Resistente à água significa que você pode fotografar na chuva, aquela aguinha que vai cair ali por cima vai escorrer pelo corpo da câmera, mas não vai entrar dentro da câmera. Eu estou falando do corpo da câmera, não da lente. Cada lente depende do seu próprio sistema de resistência. E ela tem Wi-Fi. Okay? Essas são as características mais interessantes, segundo aqui o DP Review, sobre essa câmera. Aí ela está vindo para substituir a 70D. Então tem um quadro aqui ó, com a evolução dela em comparação com a 70D, que era o modelo anterior, e com o modelo superior, que é a 7D Mark II. Ela tem mais megapixels do que a 7D, mas tem e mais megapixels que a 70D, que provavelmente tinha o mesmo sensor. Tá? Então a 80D trouxe um sensor novo, certo? Esse sensor novo tem mais megapixels, mas não tem uma capacidade de ISO maior do que já tinha. ISO 1600, ISO 100 até 1600 e em 16.000 em todas elas. Tá? A 7D, aqui ó, a segunda coluna, ela tem 65 pontos de foco e todos eles cruzados. Tanto faz. Tá? 45 com 65 dá na mesma, praticamente não tem diferença. De novo, o importante é que eles sejam cruzados e quanto maior a distribuição deles dentro do quadro da foto, melhor. Vamos continuar aqui. Aqui tem uma diferença razoável. Ó. Ela tem reconhecimento inteligente na 7D, mas não na 80D. Tá? Esse reconhecimento inteligente é o seguinte. Você está fotografando, tipo a caneca, tá? E a caneca está voando, ok? Aí, você faz foco nela e a câmera acompanha com os pontos de foco a caneca. Isso é um reconhecimento inteligente. Se ela tiver reconhecimento de face também, ela identifica a pessoa nessa imagem e ela começa a acompanhar o rosto da pessoa. Então, a 7D tem, a 80D não. Ok? E é mais ou menos isso. Tá? O restante são algumas diferenças, mas nada assim muito importante. Preço. Um preço genérico aqui embaixo. Ó. Em torno de $1.200 só o corpo. Ok? Só o corpo, $1.200. Obviamente eu não vou falar preço de Brasil, tá? Isso desanima qualquer um. Então, se você está interessado nessa câmera, procure o preço de Brasil, mas o preço em dólar é aquele. O que nós temos abaixo dela? Tá? Então, assim, não quero gastar $1.200 com essa câmera. O que você tem abaixo dela? Você tem a T6i, certo? Vamos direto para o preço, porque eu acabei de falar do preço da outra, então está vivo na memória. $750 o corpo dela, certo? $750. 750 contra 1.200. Obviamente, a 80D é mais robusta, tá? Ela é mais robusta porque ela é de um nível um pouquinho superior ali, tá? Nas categorias da Canon. Ela tem que colocar algumas coisas de diferente, senão não justifica a diferença do preço. Agora vamos se concentrar nas coisas que fazem diferença tanto para o processo fotográfico quanto para a qualidade de imagem. Então, sensor. 24.2. Olha, se não for o mesmo sensor, é um sensor muito parecido. Agora eu acho que a Canon acabou colocando o mesmo sensor nas duas câmeras. Tá? 19 pontos de foco. Não está dizendo se eles são cruzados ou não. Então provavelmente não é. 5 fotos por segundo. A outra fazia 7. Essa faz 5. A capacidade do vídeo é praticamente a mesma coisa, só não tem tanta velocidade, tanto potencial de velocidade. E também tem Wi-Fi.
A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: justifica esse valor, essa diferença de valor? Você pagaria essa diferença de valor para ter essas diferenças na câmera? Essa daqui não tem o corpo selado contra a água. Ok, mas eu já tenho experiência com câmeras, mesmo que não sejam seladas, você pode ir na chuva com ela. Não estou dizendo para ninguém ir na chuva e depois me mandar uma enxurrada de comentário dizendo que estragou a câmera. Presta atenção no que você vai fazer. Eu estou dizendo que eu já saí na chuva com câmeras não seladas e as câmeras resistiram. Ou seja, cada um por sua conta. Agora, se entrar água numa câmera que o fabricante diz que é selada, vai buscar teus direitos, porque daí ele tem que garantir que é selada. Tá? Então, essa daqui é um modelo abaixo da 80D. Eu acho que é um custo-benefício melhor. Ela provavelmente tem a mesma qualidade de imagem por ter o mesmo sensor, só que com um valor muito mais baixo. Ha! De acordo com as leis da vida e do universo e tudo mais, você tem duas opções para esse vídeo. Ou você curtiu bastante, ou você amou ele maravilhosamente. Então eu vou fazer uma Avada Kedavra aqui na minha direita. Esquerda. Pra você se inscrever no nosso canal. Uma setinha aqui na minha esquerda. Direita. Pra você dar um like nesse vídeo. E uma setinha aqui embaixo. Embaixo. Embaixo mesmo. Pra você mandar comentários, sugestões e tudo mais. Então não desrespeite nenhuma lei do universo, nem da vida, nem tudo mais. E seja feliz.